Imagina só se você precisasse de dinheiro pra ajudar a sua mãe, e então você recebesse uma proposta pra ganhar muito dinheiro apenas pra usar um anel. Eu acho que quase todo mundo aceitaria essa proposta, não é verdade? E deveria ser uma coisa boa, só que no caso do nosso protagonista as coisas acabaram dando bem errado pra ele. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um recap, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime muito massa chamado Diemoren. E pode ficar tranquilo que se você não entendeu o que eu disse, o nome tá aqui na descrição, tá bom? E bem, no começo do anime a gente vai ver uma batalha intensa entre dois exércitos gigantescos. De um lado temos o rei tirano e do outro tá todo mundo que quer derrubar o cara porque ele realmente parece ser mal. E bem, durante a batalha eles conseguem realmente emboscar e vencer esse rei tirano. Porém, ele promete que aquele não seria o fim dele. Afinal, ele diz que irá retornar de alguma forma no futuro para recuperar o controle. Em seguida temos o corte da cena e vemos que quem estava contando a história da batalha é um professor de história garanhão que na verdade está dando uma aula. E eu preciso reconhecer que o cara é bonitão mesmo, ele dá aula usando um tapa-olho, é muito estilo pra uma pessoa só. Enfim, logo depois de ele terminar de falar da batalha, o professor mostra uma estátua do tal rei tirano. E o que chama atenção nela é que o antigo rei estava usando um anel misterioso. E o professor diz que o anel era cheio de detalhes e que com certeza foi esculpido com tanto cuidado porque era importante para o rei. Só que desde então ninguém sabia onde aquele anel poderia estar. E nessa hora finalmente conhecemos o nosso protagonista. E o nome dele é Zou Xiaowan. Porém eu vou chamar ele aqui de Zou pra ficar mais fácil pra vocês e pra mim também. E bem, ao invés de ele estar ouvindo o professor, ele estava ali dormindo mesmo. Só que quando se fala sobre esse tal anel, um colega fanfarrão dele decide então acordar o Zou. E ele revela pro nosso protagonista que ele estava com o tal anel do antigo rei. E ele perguntou se o Zou gostaria de usá-lo para saber se algo iria acontecer. E assim, no início nosso protagonista não botou fé e negou de primeira a proposta do colega dele. Só que logo entendemos que as circunstâncias do nosso protagonista são bastante complicadas. E eu digo isso pois a mãe dele está hospitalizada em um estado crítico e precisa estar sob observação o tempo todo. Só que o pai do Zou simplesmente abandonou o barco e ele tá sem dinheiro nenhum, então não tem como ele pagar as contas daquele hospital. Então, sendo assim, pela saúde da mãe, ele aceita a proposta do amigo fanfarrão para usar o anel com a condição de que o tratamento da sua mãe seria inteiramente pago pelo colega. E assim, o colega fanfarrão parecia realmente cheio da grana. E então ele aceitou pagar o tratamento desde que o Zou usasse o tal anel. E bem, pra ver esse momento ele até chamou uma plateia pra assistir. Só que eu acho que ele se arrepende logo desse acordo que ele fez. Afinal, quando o Zou coloca o anel, ele começa a passar muito mal e ele literalmente vomita um demônio. E esse demônio arranca fora o braço do baixinho fanfarrão cheio da grana. Sim, você ouviu certo, ele simplesmente vomitou um demônio. E o pior é que o demônio parece estar bastante feliz por estar ali. E é inclusive com um sorrisão dele que o episódio vai se encerrando. E no começo do episódio seguinte, vemos que a plateia que antes estava animada começa a ficar assustada e ataca objetos no demônio. Afinal de contas, ninguém esperava que aquele bicho ia sair da boca do protagonista. Porém, as tentativas deles de se defenderem não fazem nem cócegas no monstro. E ele inclusive com extrema facilidade consegue eliminar quase todos ali, restando então apenas o nosso protagonista que ainda estava vomitando e uma garota muito bonita que estava filmando tudo o que estava acontecendo. Pois é, né? Tudo pra conseguir algumas views por aí. Enfim, parecia que as coisas iam se complicar para o nosso protagonista e para tal garota, afinal o demônio foi pra cima dele. Só que o Zou, em um gesto de desespero, fez a coisa mais improvável que vocês podem imaginar. Pois ao invés de tentar lutar ou fugir, ele simplesmente roubou um beijo da garota ali no meio do caos. Pois é, fiquei com tantos ciúmes que até torci pra ele tomar uma surra de repente. Mas como ele é um protagonista, bem na hora que o demônio ia atacar, surgiu um cara misterioso que defendeu o Zou e a garota. E então, graças a esse jovem misterioso, o Zou e a garota conseguiram escapar dali. E o engraçado é que ao invés de procurarem por ajuda, eles decidiram ir até uma lanchonete. E de lá eles foram para um hotel muito luxuoso onde a garota estava hospedada. E aqui eu achei muito engraçado porque o Zou, por algum motivo, pensou que ia se dar bem naquela noite. Bem, em um leve spoiler, isso não aconteceu, tá bom? Então, finalmente no hotel, vamos descobrir que a garota estava filmando tudo porque ela era, na verdade, uma repórter. O nome dela é Jiang, um nome bem feio para uma garota linda, mas eu acho que até que é justo. Enfim, ela tá louca pra examinar o anel e também o corpo do Zou. Porém, não daquela maneira que a gente gostaria, eu acredito. Mas ele é o típico cara que não tem nem coragem de tirar a camisa na frente de alguém como a Jiang. Só que ela dá uma ajudinha e pra ele tomar coragem, ela dá um golpe nele que simplesmente coloca o cara pra dormir. Pois é, garotas podem ser bastante assustadoras em alguns momentos. Porém, o mais assustador é que o Zou acorda com a polícia invadindo o quarto do hotel dele do nada. E ele tá assim, do jeitinho que veio ao mundo sem usar nada. E isso gera uma cena bem cômica, mas as coisas ficam mais sérias quando a polícia diz acreditar que ele é o responsável por todo o tumulto que tinha acontecido. Só que o Zou sabia que não tinha feito nada e disse que poderia provar isso com as filmagens feitas pela Jiang. E é bem na hora que a polícia ouve o nome da Jiang que a coisa mais chocante de tudo acontece. Afinal, a polícia revela que a Jiang já não tinha nem mais vida. E bem, o nosso protagonista ficou completamente em choque ao ver que a garota que estava horas antes com ele tinha partido para sempre. E é nesse clima de tensão e mistério que o segundo capítulo vai se encerrando. Bem, no começo do episódio 3, o Zou não tem absolutamente nada que possa provar a sua inocência. E ele ainda tá completamente em choque e é arrastado pelos policiais para a viatura onde ele será levado para julgamento. Enquanto ele pensava qual seria a reação da sua mãe ao saber que ele foi preso, o Zou começa a ter uma espécie de epifania e começa a conversar com o monstro dentro da sua mente. E o monstro propõe que o Zou pegue o seu poder emprestado e fuja daquela viatura. Só que o nosso protagonista ainda acredita que pode provar a sua inocência e nega o acordo com o monstro. E a gente sabe que ele é inocente, mas bem, na hora que ele estava pensando em como provar isso,
isso, bem de repente vai surgir um grupo de ladrões que simplesmente captura o Zou e os policiais que estavam prendendo ele. Sim, cada vez mais parece que ele não é inocente. E eu preciso confessar que o anime constrói isso de uma forma bem hilária, o que me fez acabar gostando muito de tudo que estava acontecendo ali. Enfim, logo vamos entender que foi o amigo rico do primeiro episódio que ordenou que os seus capangas resgatassem o Zou, pois ele queria que o Zou devolvesse o anel e também entregasse o celular da Jiang. Afinal de contas, ali tinha todas as filmagens do que realmente tinha acontecido no incidente. E o Zou até pensou em negar, mas então o fanfarrão mostra que recuperou o seu próprio braço. Lembrando, esse braço tinha sido arrancado até então. E tudo isso graças ao seu dinheiro. E mais uma vez ele disse que poderia ajudar financeiramente com o tratamento da mãe do Zou. E bem dessa forma ele acertou em cheio o coração do Zou, que não teve escolha a não ser fazer o que o cara queria de novo. E até que assim, né, como ela tinha passado dessa pra uma melhor, recuperar o celular da Jiang não deveria ser uma tarefa tão complicada. Afinal, ela nem deveria mais estar em posse dele. Só que logo a gente descobre que ela simplesmente ressuscitou. E ela fez isso enquanto um cara malandro estava dando uma analisada diferenciada no corpo dela. E bem, quando essa informação chega no grupo do Zou, todo mundo fica simplesmente apavorado. Ou melhor dizendo, quase todo mundo. Porque a linda policial que tinha capturado o Zou simplesmente fica encantada com aquele caso. E sim, ela fica animada de estar num caso tão diferente. Tem gente que gosta de viver no perigo, não tem jeito. Só que por outro lado, o parceiro dela tá louco pra sair fugindo dali. E eu confesso que não culpo ele por isso, pois logo no final do episódio as coisas vão ficar ainda mais bizarras nesse anime. Afinal, depois que a Jiang simplesmente ter voltado à vida de repente, vemos que o nosso protagonista e os outros são arrastados pelos bandidos para uma casa mal assombrada. E naquela casa, de alguma forma, existem zumbis. Isso mesmo, você ouviu certo, ali tem zumbis. As coisas simplesmente não param de acontecer nesse anime até quando o episódio se encerra. E agora, dentro da casa mal assombrada, eles estão todos buscando pela Jiang. E bem, além daquela casa ser mal assombrada, ela também é repleta de armadilhas bastante sofisticadas. Por exemplo, tem uma armadilha que atira flechas quando detecta a luz. E tem até uns monstros bizarros que tem rosto de animal, porém corpo de garoto. Pois é, tudo muito estranho ali dentro. Inclusive, um dos membros do grupo do protagonista vai acabar sendo capturado por um desses monstros. E assim, eu nem preciso dizer que ele foi dessa pra uma melhor, não é mesmo? E bem, logo nós descobrimos que nada que acontece ali é por acaso, pois tem alguém controlando tudo que está acontecendo ali. Eu tô falando aqui de um cientista maléfico. E ele está acompanhado simplesmente pela própria Jiang. Pois é, enquanto todos estão focados em encontrá-la, ela está ali ao lado do cientista maligno que tá só brincando com a vida do Zou e dos outros que estão tentando ajudá-lo. E bem, até esse momento aqui a gente não conhece as intenções dela e não sabe de que lado ela realmente tá. Enfim, após achar uma passagem secreta, o grupo do protagonista aparentemente consegue escapar das garotas com cabeça de animais. E na sequência eles encontram uma garota que aparentemente é bem normal. Ela tá deitada dormindo em uma maca e parecia que tudo estava bem. Inclusive, essa bela garota era uma espécie de celebridade e o nosso protagonista teve a sorte de ver ela rapidamente com as mesmas roupas que ela veio ao mundo. Isso, as roupas que ela veio ao mundo. Acho que deu pra entender o que eu quis dizer. E eu sei que isso pode parecer legal, mas a verdade é que nesse anime nada nunca tá bem de verdade. E essa garota que parecia comum, na verdade, também é um monstro. E inclusive o episódio acaba com ela prestes a atacar a policial bonitinha do grupo do Zou. Pois é, como eu disse, nesse anime aqui nada nunca tá bem. E assim então se encerra o quarto episódio do anime. E bem, junto com o quarto episódio também vai chegando ao final o nosso recap. Se você gostou do anime, se você quer uma parte 2, por favor, comenta aqui pra mim. E se você ainda não for inscrito, se inscreva pra gente bater logo 500k de inscritos, demorou? Bom, obrigado por ter assistido o meu vídeo, eu espero te ver no próximo recap, demorou? Até o próximo vídeo, valeu!